E agora, na nossa sala, para falar sobre a independência, a gente, claro, está recebendo Temos que trazer aqui um representante, né? professor, ele que vai Esse. contar tudo para nós aqui sobre esse tema, o doutor Luiz Eduardo Pesce Arruda. Muito Oi, boa Bárbara. tarde, Boa seja tarde. muito Boa tarde, bem-vindo. tudo bem? Tudo Que bem? alegria, que bom vê-los. Tudo bem? Que bom receber, né, o Obrigado. doutor aqui para falar sobre esse dia tão especial, né, doutor Luiz? Pois é. Nos leva a refletir sobre o passado, o presente e futuro, né? Que o Brasil nós vamos deixar para quem vier depois de nós, né? Não, com certeza. Acho que, né, nós estamos num país onde tem tantas riquezas naturais, onde nós podemos, assim, usufruir de tantos lugares lindos, né? A nossa agricultura, tudo que planta acontece, dá terra boa, né? E muitas vezes nós, brasileiros, não damos tanto valor para a nossa terra, né, doutor? É isso mesmo. Eu creio que depois de 200 anos da independência, nós hoje já nos entendemos como um país uno, né? O Brasil hoje, do Amapá, que está nos assistindo, ao Rio Grande do Sul, né? Lá do Guaporé, lá de Boa Vista, do Acre, até Natal, até João Pessoa, né? O Brasil se vê como um país uno. Sim. O grande problema é fazer com que a nossa geração compreenda a transcendência, ou seja, nós recebemos um país magnífico, um país que fala 180 línguas, mas que ao mesmo tempo fala português em todos os lugares, né? Um país que é majoritariamente cristão, mas que convive com uma enorme tolerância e com sincretismo com a matriz afro, com o judaísmo, com o islamismo, enfim. E isso é um fenômeno único, né? Essa tolerância que o Brasil vive em relação a religiões e tudo mais. Mas ainda nós precisamos aprender a respeitar gerações que ainda não vieram, né? Isso é transcendência. Nós não somos donos do Brasil, nós somos apenas passageiros da história. Recebemos um país lindo, um país uno, um país continental com mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, o maior país da América Latina em extensão territorial. E nós temos que deixar um país melhor para quem vier depois de nós, principalmente para aqueles que não nasceram ainda, né? É verdade. Então, que natureza nós vamos deixar, que educação vamos deixar, que mobilidade vamos deixar, que ar vamos deixar, que água vamos deixar para quem vier depois de nós. Essa é a grande lição que a nossa geração tem que aprender. É isso aí. Doutor, hoje, 7 de setembro, né? Dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Por que essa data e não outra? O 7 de setembro foi um quase acidente, né? Foi um acidente, né? Acontece que a capitania de São Paulo, na época do Brasil colônia e Reino Unido, a divisão territorial era em capitanias. Depois, quando veio o Império, as capitanias se transformaram em províncias. E com a República, elas se transformaram em estados. A divisão territorial do Brasil. Na época, nós estávamos tendo um problema sério nas capitanias de Minas e São Paulo, de insurreição. E aí o próprio príncipe regente, que era um garoto, né, o futuro Pedro I, veio pessoalmente à província de São Paulo para pacificar a província, né, para afirmar sua autoridade aqui na província. E ele fez uma viagem longa da Fazenda Real de Santa Cruz, lá do Rio de Janeiro para São Paulo. Em 9 dias ele conseguiu fazer Rio-São Paulo, que é uma viagem muito rápida para quem vem a cavalo. Sim. Né? E ele era um grande cavaleiro, né? Ele foi trocando de cavalo e trocando de roupa, né? Porque chegou, quando ele cruzou o Rio Paraíba, por exemplo, ele cruzou montado no cavalo. Né? E aí quando ele chegou do outro lado, ele olhou e falou assim, ó, você tem um culote que serve para mim, troca comigo. Aí já colocou o culote. Deixou o rapaz da guarda dele com o culote molhado e seguiu, né? E aí quando ele chegou a São Paulo, que era onde estava havendo a movimentação de contestação ao poder constituído, ele teve o cuidado de não entrar na cidade. Ele parou na Penha. E mandou o secretário dele até São Paulo para sondar como é que estava a cidade. Aí ele entrou na sala e falou, olha, príncipe, a cidade está em festa pela sua presença, pode ir tranquilo. Então, na manhã seguinte, é celebrada uma missa de ação de graças na Igreja da Penha, que está lá até hoje. Né? A igreja velha, né, da Penha, está lá até hoje. E aí eles entram na cidade e ele é aclamado na cidade, então a cidade se pacifica. Logo em seguida, ele vai descer para Santos. Ele vai fazer uma inspeção nas fortalezas de Santos
para verificar se as fortalezas têm condição de resistir, caso os portugueses quisessem mandar uma esquadra, uma armada para cá, para invadir território brasileiro. Ele vai lá checar como é que estão as fortalezas e vai dar força para o José Bonifácio também. Vai dar força para o José Bonifácio, que era o maior intelectual do Brasil naquela época, o grande assessor do príncipe Dom Pedro para aquele momento histórico tão importante, que o Brasil quase estava rompendo com Portugal. E ao chegar a Santos, ele visita a família do José Bonifácio e ele começa a subida da serra. E a subida da serra é feita em mulas, né? Em bestas, porque era um animal mais resistente. Né? Ele sobe pela calçada do Lorena, que agora está restaurada, está maravilhosa. Quem fizer o caminho da Estrada Velha do Mar, quando você vier visitar São Paulo, por exemplo, não deixe de fazer. É um passeio maravilhoso. Você vai ver um caminho que desce a Serra do Mar com grandes lajes de pedra, que os escravizados assentaram ali para permitir o trânsito em qualquer tempo, de chuva ou de sol, entre a capital da capitania, que era São Paulo, e o Porto de Santos. E aí ele sobe, e ao chegar ao Ipiranga, eles param, né? Eles param no Ipiranga, fazem um descanso no Ipiranga. Ali chega o correio da corte, que traz correspondências da princesa Leopoldina, traz correspondência do José Bonifácio. O José Bonifácio fala assim, olha, da metrópole, ou seja, de Portugal, só podemos esperar escravidão e horrores. Uau. A hora chegou, né? E ele recebe junto as cartas que mandam que ele volte para Portugal. Ele seria tirado toda a autoridade dele, príncipe regente, ele voltaria para Portugal na condição de um garoto. Sim. Né? E naquele momento ele diz, não, acabou, agora chega. Eles me chamam de rapazinho, me chamam de brasileiro. Eles vão ver quem é o rapazinho brasileiro agora. Né? Brasileiro por quê? Porque ele se apaixonou, né? Ele se apaixonou pelo pelas Brasil. nossas terras, né? Ele era brasileiro, Ele de era alma, brasileiro, né? Os amigos de dele alma. todos eram brasileiros. Uhum. A educação dele foi feita no Brasil, né? E então ele pronuncia uma... É curioso, porque o local onde isso aconteceu e as testemunhas, há muitas testemunhas presenciais do fato. Então é relativamente simples a gente reconstruir o que aconteceu. Tá. Porque tem muito depoimento de pessoas que assistiram o episódio. Vivenciaram ali, Vivenciaram aquele episódio. Então é um ato bem plástico mesmo, né? Ele fala assim, laços fora, camaradas. Estão rompidos definitivamente os laços que nos unem com Portugal. Uau. Então eles usam um laço, um top azul e branco no cap, todos arrancam, né? Da farda, todos arrancam. E ele diz assim, pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro fazer a independência do Brasil. E ele, naquele momento, dizia, a nossa divisa a partir de hoje será independência ou morte. Só que como a equipe estava toda distribuída no campo, né? A equipe estava toda distribuída no campo, as pessoas, quando perceberam que estava acontecendo uma coisa diferente, se reuniram. Foram lá ver o que estava acontecendo. Foram ver o que estava acontecendo. Aí ele se deslocou até próximo a uma casinha, que a gente chama de Casa do Grito, que está lá até hoje. Tá. Né? E no Ipiranga, que foi agora recentemente restaurado, está lindo, né? Lindo, já quero lindo. te perguntar lindo. sobre isso já nós vamos falar. Então, ali bem próximo à Casa do Grito, aí sim ele deu o segundo grito do Ipiranga. A nossa divisa a partir de hoje será independência ou morte. Aí todo mundo, independência ou morte, independência ou morte. Aí, isso é umas 4h30 da tarde, mais ou menos. Aí ele desloca até São Paulo, né? À noite tem um espetáculo no teatro da cidade, é um teatro modesto, mas há uma apresentação onde possivelmente tenha sido cantado o hino da independência, né? E cuja letra já existia desde agosto, do Evaristo da Veiga, mas o hino da independência ele foi concebido no modelo de canção trovadoresca que se preservou hoje no Nordeste. Uma coisa assim, mais ou menos. Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Mas o baião, né? Que é o... Que é regional, né? Na verdade, o isolamento cultural no sertão nordestino preservou isso, né? Mas aí o Dom Pedro era um grande compositor. Dom Pedro, ele tinha peças magníficas, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Museu do Ipiranga, que passou por uma restauração. Uma reforma. Tá lindo. Eu passo sempre na frente, moro ali próximo à região. E nós estamos ali, até minha filha, estamos contando os dias. Estávamos contando os dias para poder ir conhecer. Hoje vai ser feita a inauguração. Sim. Né? Certo que para
fechado, só para quem... Achei muito legal para quem trabalhou, né? Ontem já foi, ontem foi a inauguração oficial. Dia 6. Fechada, exatamente. Hoje, agora já pode agendar, né? Pode agora agendar. Já está aberto ao público. Mas é com agenda ainda. Agenda pela internet. Deve ter um valor para É muito Tá. acessível. Muito acessível. Eu já fui ao Museu do Ipiranga, não sei se você já teve a oportunidade, Renata. Acho que não, porque você não morava aqui em São Paulo. Mas eu fui quando era criança e me lembro, tenho flashes na minha memória. É um lugar, a coisa mais linda. Imagina agora que passou por essa restauração. Ele está mais acolhedor agora, né? Então agora ele tem um café, tem área de alimentação, tem café, ele tem sanitários, né? Era muito deficiente em sanitários, né? Acessibilidade para pessoas com deficiência. É uma obra belíssima, né? O Museu do Ipiranga ele começou a ser construído ainda no Império, como um marco da monarquia, né? Por quê? Porque quando Dom Pedro deu aquele segundo grito do Ipiranga, eu falei, né? O primeiro as pessoas não perceberam, o segundo reuniram e tal, e aí ele deu aquele que ficou famoso, né? Até no quadro do Pedro Américo, né? Aquele grito do Ipiranga e tal. Então o que acontece? Alguém teve a percepção de colocar um paralelepípedo exatamente no lugar onde o Dom Pedro estava na hora do grito do Ipiranga. E mais de 60 anos depois, durante uma escavação, se achou a pedra. Eita. Então, o Monumento da Independência, que é uma obra de um grande artista italiano, chamado Ettore Ximenes, que ganhou um concurso para instalar um monumento ali no centenário da Independência do Brasil, em 1922. Ele foi inaugurado, aquele monumento foi inaugurado dia 7 de setembro de 1922. Incompleto, ele só foi terminado em 26. Tá? Mas esse monumento foi construído exatamente no local onde Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. É um fato interessante, porque não são muitos países que sabem exatamente o local onde a independência foi feita. É verdade, né? Interessante. E aí, logo próximo, ali foi construído um marco, um edifício para marcar o episódio. Veio a República. A República, ela vem com uma ideia muito positivista, e já estava as teorias do Darwin já eram bem conhecidas, né? Então ele é transformado no Museu de História Natural. Um grande naturalista, chamado von Ehring, que vai dirigir o museu. E ele vai ter esse caráter de museu de história natural até 1917, quando Afonso de Toné assume a direção do museu. Aí ele muda radicalmente a finalidade. Ele deixa de ser um museu de história natural para se tornar um museu de história paulista. Para quê? Para mostrar, para construir uma linguagem de que São Paulo, de onde haviam partido as bandeiras, onde havia sido, Amador Bueno ter sido aclamado rei de Portugal, mas se manteve leal a Portugal. Esse lugar que tinha contribuído para a história era também o berço da independência do Brasil, né? Uma curiosidade é que trouxeram o coração de Dom Pedro para essa inauguração? Nós temos que pensar o seguinte: a festa do centenário da independência, ela foi uma festa absolutamente estrondosa. Primeiro porque o Brasil estava passando um momento muito complicado na vida política nacional. 1922 é um ano onde é criado o Partido Comunista do Brasil. É o ano onde há um rompimento das artes com a Semana de Arte Moderna, né? É um ano pós-pandemia, pós-gripe espanhola. A gripe espanhola tinha acontecido em 1919 e foi arrasadora no Brasil. É pós-Primeira Guerra Mundial, que havia levado o morticínio para o mundo, né? A juventude tinha morrido na guerra. Então, havia um movimento de jovens militares e de classe média surgindo, pedindo democracia, pedindo fim do nepotismo, fim da corrupção e tal. O tema não é novo, né? Sim. Não é mais novo. do mesmo, né? É o mesmo, E aí, que resultou no episódio chamado Os 18 do Forte de Copacabana. Quando um grupo de jovens militares, mais um civil, Otávio Brandão, deixaram o Forte Copacabana na manhã do dia 6 de julho de 22 e foram fuzilados na praia de Copacabana, né? E pelo governo federal da época. Então, o governo de Epitácio Pessoa, que estava terminando o mandato, ia entrar o Arthur Bernardes, para
conferir uma ideia de unidade, de pacificação para o país, organizou uma grande exposição internacional, a Feira Internacional, no Rio de Janeiro. E essa feira foi estrondosa. Por exemplo, estava exposto lá o avião Santa Cruz, que o Sacadura Cabral e Gago Coutinho tinham trazido, voando de Portugal para o Brasil, primeira travessia do Atlântico Sul, né? Embora não fosse uma travessia contínua, eles pousaram no mar e tal, mas eles chegaram aqui em junho e o avião chegou e o avião foi exposto nessa feira. Por exemplo, dia 7 de setembro, eles inauguraram o rádio. Olha, o rádio é episódio da feira, vamos dizer, é a cereja do bolo da Exposição Internacional da Independência, né? Dia 7 de setembro. Qual é a primeira música que o rádio emite no Brasil? O Guarani. Razão pela qual até hoje a Voz do Brasil começa com o Guarani. O Guarani. Né? Então faz 100 anos que o rádio chega oficialmente ao Brasil. Porque nós podemos falar em uma outra ocasião sobre as origens remotas do rádio no Brasil, lá com o padre Roberto Landel de Moura, do Rio Grande do Sul. Mas essa é um tema de um outro programa, né, Renato? É muita história, É muita história, né? E que ele, realmente, o padre Roberto Landel de Moura é o precursor do rádio no mundo. No mundo. E aí, o que acontece? Havia uma ideia de concentrar todas as festividades da capital federal, no Rio de Janeiro. Mas o governo de São Paulo, que estava enriquecido por causa do café e estava tinha um peso enorme na definição do futuro da política nacional, junto com o governo de Minas, estava se sentindo desprestigiado pelo governo federal naquele momento. Então, o governador de São Paulo, na época chamava presidente do Estado, Washington Luiz, que seria depois o próximo presidente da República, resolveu fazer uma festa de arromba em São Paulo. Então, ele fez uma festa de arromba, que começou com a inauguração do Monumento à Independência, depois a reposicionamento do Museu do Ipiranga, depois ele desceu com a comitiva dele, inaugurou o Palácio, a Bolsa do Café em Santos, aquele prédio magnífico, inaugurou a praça, o monumento aos Andradas, onde estão inumados os restos mortais dos irmãos José Bonifácio, né? Lá em Santos, e depois inaugurou o monumento a Alexandre de Gusmão, em Santos, que é o precursor da navegação aérea no mundo, né? Então esses 3 monumentos foram inaugurados naquela tarde. E depois ele subiu inaugurando as obras da Serra. O Cruzeiro Quinhentista em Cubatão, a Casa da Maioridade, aquelas casas que estão hoje na Serra, na Estrada Velha. Que quando você for conhecer a Estrada Velha, você vai passar por essas casas, fazendo, né? E essas casas, na verdade, elas tinham uma finalidade também de apoio ao viajante. Porque viajar de carro para Santos naquela época era uma aventura. Então você tinha que parar ali para abastecer, colocar água no carro, ver se tinha furado pneu, era um ponto de apoio, né? Então, e haveria também no dia 7 de setembro uma grande salva de fogos na cidade de São Paulo, oferecido pela colônia japonesa. Mas choveu, molhou os fogos, então só dia 8 de setembro. É muita comemoração numa data só. Então veja. E aí, esse ano, das comemorações desse ano, além do restauro do Museu do Ipiranga, nós temos a Vinda no Coração do Dom Pedro, que você citou, que é comovente, né? O Dom Pedro, ele esteve no Brasil até já imperador do Brasil, ele esteve aqui até 1831. Quando ele, pressionado pela situação política e econômica, ele foi obrigado a abdicar do trono em favor do seu filho, menino, que seria o futuro Dom Pedro II, e ele voltou para Portugal para restaurar o trono da filha. Porque a princesa Maria da Glória, que era herdeira do trono português, teve o trono usurpado pelo irmão do Dom Pedro, pelo tio dela, Dom Miguel. E ele falou, não, aqui o rei sou eu. Ele tomou o trono da menina. Então o Dom Pedro voltou para Portugal, iniciou uma restauração do trono, e a cidade do Porto foi muito leal a ele. Foi muito leal. Era uma loucura. Ninguém acreditava que ele pudesse vencer o exército português. Ele consegue reunir um exército pequenininho, 7.000 homens, e com esse pequeno exército ele leva de roldão o exército português, tira o irmão do trono e restaura a Maria da Glória no trono. Dona Maria II, a única rainha de Portugal que nasceu no Brasil. Né? E foi uma grande rainha de Portugal, Dona Maria da Glória. E ele, pelo amor que ele tinha pela cidade do Porto, que foi leal a ele, ele disse, quando estava para morrer, ele morreu muito jovem. Ele morreu em 1834.
Ele tinha 36 anos quando morreu. Morreu de tuberculose, né? Ele pediu para deixar o coração dele no Porto. Então, o corpo dele está aqui no Museu do Ipiranga, aqui no Monumento da Independência, e o coração está no Porto. Lá. Agora, reuniram. Foi bonito isso, né? Muito bonito, né? Um gesto muito bonito. gentil, né? Sim, e doutor, o mais interessante de tudo, quando você fala de história do Brasil na escola, muitos alunos não querem nem aprender. É verdade. História, geografia. Matemática. Matemática acho que é pior, né? entre aspas, obrigado, porque nós vamos precisar É verdade. no dia a dia É verdade, poder fazer é verdade. seus cálculos. Quando se fala de história do Brasil, o pessoal fica assim, ai, que saco. História, que chato, geografia. Fica aquele questionamento. O que a independência do Brasil possa... para quem está nos assistindo agora, o que a independência do Brasil possa estar representando para todos? Bom, eu creio que... Eu concordo totalmente com a sua colocação, Renato. O problema da história é o modo de ensinar a história, o modo de falar da história. Porque eu duvido que alguém de vocês aí não saiba que contar, por exemplo, a história da Branca de Neve para o seu filho e para o seu neto. Né? Você não sabe contar a história da Cinderela. Você sabe, né? Não sabe a Cinderela, né? Uma menina, coitadinha, muito boazinha, que o pai morreu na viagem, a madrasta malvada, tem as duas irmãs, né? Sim, E, enfim, a gente sabe a história. Por que a gente aprende essa história e não aprende a história da independência? Eventualmente... a história a fundo aqui, pelo que o professor dividiu. A história é uma coisa viva, uma coisa apaixonante, né? É uma coisa apaixonante. História é gastronomia, história é música, história é Ari Barroso, como nós começamos o programa hoje, né? Quer dizer, história é Ari Barroso, né? História é modo de vestir. Né? História é a história das crianças, é a história dos imigrantes, a história dos migrantes, a história dos negros no Brasil, a história dos imigrantes estrangeiros que vieram para o Brasil, a história dos indígenas brasileiros. Ou seja, dependendo... História não é falar data, nome. Sim. É você compreender a mecânica da história. Sim. E é curioso que a história, a gente não tenta... A história não tem um caráter de análise ética do episódio. Nós tentamos compreender. Que é muito difícil para a nossa geração entender o que aconteceu há 30 anos atrás. Né? Imagina 200. Há 200, há 500, no tempo dos bandeirantes. Como é que a gente vai compreender como é que era o mundo em que eles viviam? Então, o máximo que a gente pode fazer não é julgar, é tentar compreender. Por que a coisa acontecia assim? Sim. Né? Não, mas aqui, olha, uma aula hoje, né? O doutor nos recebeu aqui com essa aula mesmo. Você aprendeu um pouquinho, eu aprendi um pouquinho, todos Babi, nós. E outra coisa, a pergunta que não quer calar. Doutor, por que a bandeira é verde e amarela? Ah, que legal. É verdade, boa pergunta, pô. Então, quando o Dom João veio ao Brasil, pai do Dom Pedro, e quando ele teve que deixar Portugal, a fuga da família real, e ele veio para o Brasil, ele trouxe com ele uma missão artística, né? E essa missão artística, mais tarde, a princesa Leopoldina, que era uma mulher muito culta, princesa da Áustria, reforçou. Grandes artistas vieram ao Brasil nesse período. Um deles foi Jean-Baptiste Debré, um artista francês, e ele cria uma bandeira para Dom João VI, que depois será adotada como bandeira do Brasil, que ela tem um campo verde que lembra a família Bragança, a Casa Real dos Bragança, a Casa Imperial de Portugal, perdão, a Casa Real de Portugal. E o amarelo é a cor dos Habsburgos, a cor da casa da princesa Leopoldina, da cor da Áustria, né? São cores heráldicas, são cores que têm significado nos brasões. Então a junção do verde e amarelo, da casa dos Bragança com a casa dos Habsburgo, deu origem ao Brasil. Né? Então, originalmente, depois poeticamente, aí logo depois já se fala poeticamente, não, o verde são as matas, o amarelo é o ouro, mas não é essa a origem. A origem é a junção das casas reais dos Bragança de Portugal com os Habsburgo da Áustria, que dá origem à nação brasileira.
a casa de Dom Olha, Pedro que com a top, casa hein? da Que legal, Leopoldina. né? A gente, Topíssimo. eu a conhecia pelo fato de falar isso, a gente- as matas, é ouro, né? Só conta pra gente que existe coelho da Páscoa, né? Papai Noel e tal, e conta também o negócio Da do bandeira ouro e do também. verde. Né? Ai, isso aí. doutor, muito obrigada. Muito obrigado. Espero recebê-lo também outras vezes para contar outras Outras histórias aqui histórias, pra outros gente temas. dentro do nosso contexto. A história Deixa os é viva, seus né? contatos pra gente, por gentileza. Pois não, o meu e-mail é luiz_eduardo_arruda, luizeduardoarruda, @yahoo.com.br.